Mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. O Senhor Jesus me ordena falar de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, do Velho Testamento, chamado Pentateuco ou a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na lição passada eu falei sobre Judá e Tamar. E nós sabemos que tudo aquilo que Judá passou na vida dele, porque foi ele o causador, né, de vender José. E na lição de hoje eu vou ler, na lição de passada foi 38, Judá e Tamar. E nessa lição de agora, que 39, José na casa de Potifar. Diz a palavra do Senhor que ali, nessa lição de hoje, José já tinha sido vendido, diz a palavra do Senhor, ali quando seus irmãos venderam por 20 ciclos de prata, já tinha vendido José. E ali aquele ismaelita ali desceu, diz a palavra do Senhor, para o Egito, vindo de Gileade, passou ali, desceu para o Egito, seus irmãos venderam, e diz a palavra do Senhor, logo após, no 38 foi Judá, onde teve o encontro com a meretriz ali, a palavra do Senhor, Tamar, ali ela se vestiu para ter descendência dele. E diz a palavra do Senhor, nesse de hoje, foi de José na casa de Potifar, ali aquele ismaelita vendeu ali José para Potifar. Potifar, ele era oficial e comandante de Faraó, diz a palavra do Senhor. E Potifar, ele era egípcio também. E diz a palavra do Senhor que ali ele tinha levado, diz a palavra do Senhor, comprou ali José, se agradou de José porque ele era entendido José. E ali diz a palavra do Senhor, vendo José que o Senhor pegou José, depois que comprou daquele ismaelita, levou José para sua casa. E ali Potifar, que já é no capítulo 39, ali vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Aqui no capítulo 39, verso 13. Ali Potifar viu ali que José, tudo que tocava ali, diz a palavra do Senhor, ele prosperava. E José encontrou mercê ali perante Potifar. E ali Potifar viu que José era um jovem abençoado, era um jovem sábio. E ali logo imediatamente colocou ali José, Potifar, como mordomo da sua casa, diz a palavra do Senhor. Ele passou na mão tudo que tinha ali Potifar, diz a palavra do Senhor. E desde que o fizera mordomo, diz a palavra do Senhor aqui no 5, desde que Potifar colocou José como seu mordomo, e ali diz a palavra do Senhor, ali tudo prosperava, e o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor a José. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo, porque José era um jovem abençoado, ele era um jovem, que ouvia os seus pais. Então quando o jovem ele ouve seus pais, tudo vai bem futuramente. E ali Potifar viu que tudo que ele fazia, José prosperava, tanto dentro da sua casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou, diz a palavra do Senhor aqui no 6, tudo ali que Potifar tinha, ele confiou, entregou na mão de José, diz a palavra do Senhor, que de maneira que tendo como mordomo, de nada sabia, ali entregou tudo, ali Potifar ali já não se preocupava mais com café, com almoço, com merenda, com janta. Por quê? Porque tudo ele entregou na mão de José, porque ele via que Deus era com José. Potifar, ele era um homem bom, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali foi Potifar, levou José e apresentou para sua esposa. Diz a palavra do Senhor, José ele era formoso, tanto na beleza como na formosura, como na aparência também. Ele era um jovem de 17 anos, novo ainda. E diz a palavra do Senhor que assim que a mulher de Potifar colocou o olho em José, logo ela se apaixonou e logo se afastou ali. Potifar voltou ali para o palácio ali onde estava Faraó, que ele era oficial e comandante, mandava em tudo. Ali a esposa de Potifar o tempo todo dizendo para José, deita-se comigo. E ali o tempo todo diz a palavra do Senhor, ali ela falou no capítulo 7, aconteceu que depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, ele disse, deita-te comigo. Ali José não sabia mais o que fazer. O José já estava preocupado pelo o agir
daquela mulher. E ali diz a palavra do Senhor, ali José disse para ela, não, eu não vou fazer isso. Aqui dizendo, ele porém recusou e disse, mulher, tem-me por mordomo, seu esposo me botou como mordomo, minha senhora, e não sabe do que há aí na casa, pois tudo que tem me passou, e ele é minhas mãos. E ele não é, diz a palavra do Senhor, como diz aqui, tudo que ele tinha, o seu esposo, mulher, ele passou para minhas mãos, me teve como mordomo. Eu não posso deitar com você, eu não posso fazer, como diz aqui no 9, essa tremenda crueldade e maldade com meu Senhor, e nem posso também fazer isso com meu Senhor, que é o seu esposo, e nem com meu Deus a quem eu sirvo, eu não posso fazer. Ali José dizendo, ele insistindo o tempo todo, deita comigo, e ele, não, eu não posso fazer essa maldade, crueldade com meu Senhor, que é seu esposo, eu não posso fazer com meu Deus. E disse assim no 10, falando ela a José, todos os dias, vem, deita comigo, e ele dizendo não, não, sempre dizendo não, todos os dias não lhe dava a ele ouvido, ele não dava ouvido, e ele insistindo, deita comigo, somente essa vez. Disse ela, e sucedeu, diz a palavra do Senhor, que aqui no 11, que certo dia José veio fazer negócio para o seu senhor. E ali ele entrou naquela casa oficial, a casa de Potifar, e ali diz a palavra do Senhor, quando ele chegou lá não tinha mais ninguém aqui no 11, ali não tinha ninguém na casa, e ali a mulher de Potifar viu que ali ele chegou, e ela também não sabia que ele estava lá, veio para aquele local, e ali logo ela colocou os olhos dele, que bom te encontrar, e ali não tinha ninguém como testemunha para defender José, isso é no capítulo 11, e ali mais uma vez ela ali insistindo, deita comigo, e ele dizendo não, não, sempre dizendo, e ali veio fazer negócio na casa, achava ali naquela casa ninguém no 11, e ali diz a palavra do Senhor, ela pegou José, agarrou José, o José dizendo, não senhora, me larga, eu não posso fazer essa crueldade com seu esposo, ele confiou em mim, e ali ela abraçando ele, querendo abraçar, querendo beijar, e José usava suas vestes muito lindas, diz a palavra do Senhor. Então ela o pegou pelas vestes e disse assim, deita-te comigo, e porém deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora, e ali viu a mulher de Faraó que José tinha saído ali, se afastou dela, empurrava ela, se afastou, não vou fazer essa crueldade, e fugiu dela, diz a palavra do Senhor. E quando fugiu dela, ali diz a palavra do Senhor, José deixou as suas vestes na mão da mulher de Faraó. Ali não tinha naquele local ali onde ele foi negociar, ninguém para provar que José era inocente. Claro que o seu esposo ia acreditar nela. E diz a palavra do Senhor que ali aquela mulher de Potifar gritou, diz a palavra do Senhor, chamou aqueles homens e pediu para o marido dela vir, diga para o meu esposo que aquele hebreu veio, me atacou, e olha ali, antes dela fazer isso, ela gritou, os homens viram os gritos dela, aí eles vieram e falaram, chama, ela disse, chama meu esposo, porque o seu mordomo José me atacou, para me atacar para eu dormir com ele, mas eu gritei, ele saiu correndo, mas eu segurei aqui as vestes dele, mentindo ali para aqueles homens escravos de Potifar. E ali diz a palavra do Senhor aqui já no 11, então lhe falou segunda vez para o seu esposo assim, então lhe falou segunda vez a mesma palavra e disse, o servo hebreu que tu trouxeste veio comigo para insultar-me. E ali diz a palavra do Senhor, ele quis me atacar. Olha a mentira dela. Ele quis me atacar. E ali eu gritei logo, ele me largou, saiu correndo, mas eu fiquei com as vestes dele para provar que ele me atacou. Olha a mentira. O que aquele Potifar fez? Ele ficou com muita raiva, muita ira ali de José. Pegou José, jogou José no cárcere. Diz a palavra do Senhor. Diz assim, tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira quem? Potifar contra José. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Encarcerado ali, ficou ali na prisão, diz a palavra do Senhor. E ali Potifar jogou José naquela prisão. E ali diz a palavra do Senhor que aquele carcereiro ali viu ali que José era um homem bom. Tudo que ele fazia, José, ele era próspero, diz a palavra do Senhor. E ali aquele homem
ali. E diz a palavra do Senhor, tudo que José fazia com amor, prosperava. Ali tomava conta dos presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Por quê? Porque tudo que José fazia era com amor, era com gosto, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que muitas das vezes, quantos estão sendo injustiçados, quantos estão sendo, diz a palavra do Senhor, injustiçado por uma mentira, por uma palavra, por uma mentira, muitas das vezes estão sendo injustiçados, estão sendo jogados em prisão, estão perdendo seus cargos, estão perdendo seus ministérios, estão perdendo os seus casamentos por causa de uma mentira. Mas continua, amado irmão, continua, amada irmã, irmãos, jovem, continua na presença de Deus, que no tempo e na hora certa o Senhor vai revelar a mentira. Não revelou na vida de José, ele era com José, o carcereiro Potifar se agradou, o carcereiro foi jogado José para a prisão, o carcereiro ali colocou tudo nas mãos de José, e ali diz a palavra do Senhor, mais adiante eu vou falar qual vai ser o fim de José, diz a palavra do Senhor, de escravo a governador. E ali foi próspero grandemente José. Então eu digo para você, no tempo e na hora certa, amados irmãos, amadas irmãs, jovem, o Senhor Jesus, ele vai te inocentar daquilo que um dia tramaram contra a tua vida. Muitas das vezes uma mentira leva muitos aí a voltar para o Egito, a voltar para a Babilônia, que é o mundo. Muitos por causa de uma mentira afasta o irmão de dentro da igreja. Muitas por causa de uma mentira afasta dos seus cargos, tira pastor dos seus cargos por causa de uma mentira. E muitas das vezes o pastor ele é tão inocente, mas por causa de uma mentira, muitas das vezes perde as bênçãos de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas pastor, no tempo e na hora certa o Senhor Jesus, ele vai te inocentar, amado irmão, amada irmã também, amado jovem, amados líderes. Então eu deixo nessa noite essa palavra para você. Mesmo que você seja injustiçado, continue na presença de Deus. O próximo estudo vai ser em Gênesis 40. Eu acabei de ler Gênesis 39, o próximo é Gênesis 40, onde diz: José na prisão interpreta 2 sonhos, que é o sonho do padeiro e o sonho do padeiro e o sonho também do copeiro, diz a palavra do Senhor. O sonho do padeiro, José, ele vai interpretar esses 2 sonhos, e o sonho do copeiro, que é no 40, o próximo estudo. E eu digo para você nesta noite, continue seguindo a Jesus, continue seguindo a Jesus nessa live. Não siga a mim não, siga a Jesus.